pessoal, bem-vindos a mais um Momento Explica. O tema do nosso papo aqui vai ser a votação de melhoramentos no Santa Bárbara Resort Residência. Os adquirentes estão podendo escolher, por meio dessa votação, que está aberta lá na área do proprietário, no site da Momentum, a ordem em que essas obras serão realizadas. Sobre esse assunto, vai conversar aqui comigo Thiago Mandolini, gerente do Santa Bárbara. Thiago, para a gente começar o nosso papo, o Fundo de Melhoramento Santa Bárbara hoje ele tem um saldo positivo. Como essa verba é gerenciada? Bruno, hoje nós temos um saldo positivo de 10 milhões, que é remanescente de melhoramentos anteriores, né? E dada a boa gestão do momento, foi possível essa sobra no caixa de melhoramentos. E o melhor de tudo isso, é importante frisar, que a Momento remunera o fundo através da taxa Selic, né, que hoje está em 13,75, é uma ótima remuneração, e como o recurso não está em banco, não tem incidência de impostos, né? Então esse valor ele é todo aplicado nas obras. Certo. E como hoje ele está sendo utilizado, esse fundo, esse saldo do fundo? Hoje ele está sendo utilizado para a gente executar algumas obras que já estão em andamento e algumas que ainda vão iniciar. Certo. A título de exemplo, nós estamos já executando a obra da nova portaria social, que é uma obra moderna que se faz necessário para o aumento do fluxo de entrada e saída de moradores, né, do loteamento. Tem a obra do reservatório de água pressurizado, que já está pronta, inclusive. Nós só estamos agora seccionando a rede para interligar e botar para operar esse novo reservatório. Tem a obra do novo poço, que vai iniciar a perfuração nos próximos meses, né? E é isso. Só para confirmar então, Thiago, essas obras que você acabou de mencionar, elas estão sendo custeadas pelo saldo remanescente positivo do fundo, certo? Isso mesmo, Bruno. As obras que eu mencionei, não foi necessário um novo aporte dos proprietários, pois estamos executando elas com um saldo positivo do fundo de melhoramentos. Certo. Então, agora a gente está falando de uma nova cobrança, certo? Essa cobrança que está chegando para os adquirentes agora, ela é direcionada para outras obras, então? Isso mesmo? Isso mesmo. Ela é direcionada para a obra de pavimentação apenas, né? Foram selecionados 10 setores que os proprietários podem escolher os 3 primeiros a serem pavimentados. Além da pavimentação, tem a questão de drenagem também, exatamente, né, que é hiper importante, né? É uma parte da obra de pavimentação que as pessoas não veem, mas é de extrema importância e, por vezes, mais cara do que a própria pavimentação, que é só aquela capa asfáltica, né? Essa obra fica por baixo ali. Exatamente, ou seja, você precisa captar a água de chuva e destinar ela para algum local, porque senão ela fica correndo em cima da pavimentação, a tendência é degradar muito rápido a pavimentação. Para esses novos melhoramentos, Thiago, o Momento optou por não tomar empréstimo de dinheiro para custear as obras, certo? Por que foi tomada essa decisão? No cenário atual de instabilidade mundial, econômica, está muito oneroso você tomar um empréstimo, né? Fica muito mais caro. Fica muito mais caro para o adquirente de lote, né? Enfim. Então, a melhor forma que a gente encontrou foi de arrecadar primeiro esses valores para executar a obra depois. Certo. E aí, mesmo que isso impacte no andamento das obras, né? Mesmo que impacte. A ideia é fazer a obra de forma mais lenta, né? Mas que não tenha incidência de juros, por exemplo, se precisar captar a verba no mercado financeiro. Certo. Uma outra dúvida que é muito comum, né, Thiago, é como que foi definido o valor das parcelas que cada adquirente está pagando para compor esse fundo, sendo que as obras ainda estão em votação? Bruno, isso é muito importante. No regulamento do loteamento está previsto que a parcela de melhoramentos pode ser limitada a 20% do salário mínimo. Certo. No último ano, o salário mínimo estava em R$ 1.212, então R$ 240. Na verdade, é um pouco abaixo do valor que seria, né, dos 20% do salário mínimo. Entendi. E, Thiago, já estão definidas quantas parcelas os adquirentes vão pagar para essas novas obras de melhoramentos? Bruno, isso é muito importante. O Santa Bárbara ele foi concebido para ter obras constantes e gradativas, né? Então, nessa fase, nós lançamos uma votação de 10 trechos, né? Para os proprietários escolherem os 3 que eles entendem que devem ser pavimentados primeiro, né? Certo. E a expectativa dessa etapa dos melhoramentos 23 é concluir ela, ou seja, arrecadar e implantar a obra dos 3 trechos em até 24 meses. Mas precisamos lembrar que quando estiver chegando próximo de concluir essas obras, nós vamos lançar uma nova votação no site para os proprietários escolherem novas obras, que pode ser mais pavimentação,
Pode ser muro de divisa, uma ecopista, por exemplo, aí nós vamos avaliar a necessidade dos proprietários, né? Então, em conjunto, tomar essa decisão. Certo. E por se tratar de um loteamento, né, um loteamento tão grande, ele é quase como uma cidade, né? Então ele constantemente precisa estar sendo melhorado, evoluindo também, né? Exatamente. Você pensando na construção de uma casa, de uma cidade, um prédio, enfim, ele precisa passar por melhoramentos constantes, né? E o Santa Bárbara é exatamente isso. É para ele se manter valorizado em desenvolvimento como ele sempre foi até hoje, ele precisa passar por melhoramentos constantes. Então, nós vamos ter sempre a contribuição de melhoramentos, né? E a implantação de novas obras. Acima de tudo, isso é um compromisso da Momento com os adquirentes de lotes, né? De implantar essas obras de forma gradativa e constante. Como os adquirentes podem conferir as despesas, Thiago? Eles têm acesso aos orçamentos, contratos, notas fiscais? Bruno, sim. Toda a prestação de contas dos melhoramentos, tanto dos anteriores, inclusive, estão lá no site, todos à disposição. É um assunto que a gente leva muito a sério, que é a transparência para os adquirentes poderem conferir toda a prestação de contas, de receita e despesa. Então, ele vai encontrar notas fiscais, contratos, orçamentos, tudo lá assim, mais transparente possível. E é importante a gente lembrar que tem bastante documento, né, Thiago? Então o pessoal pode esperar carregar lá a página que vai estar tudo lá, né? Isso mesmo, só clicar e aguardar carregar os documentos que vai estar tudo lá. E se o adquirente tiver alguma dúvida, o SAC está à disposição todos os dias do ano para esclarecer qualquer dúvida com relação à prestação de contas. Vamos falar agora da votação em si. Quando ela começou e até quando ela vai? Bruno, ela começou no dia 5 de dezembro, vai até dia 31 de janeiro agora de 2023. Então é tempo suficiente para os adquirentes entrarem, analisarem os setores com calma e votar tranquilo. Em que opções os adquirentes estão podendo votar, Thiago? Bruno, na página de votação existem 10 trechos a serem escolhidos. Cada proprietário vai escolher um trecho no qual ele entende que é necessário pavimentar. Cada proprietário tem direito a um voto, assim como a contribuição, ou seja, ele paga uma contribuição, tem direito a um voto. Os 3 trechos mais votados vão ser pavimentados agora. E a estimativa entre arrecadação e execução das obras é que isso ocorra em 24 meses, não esquecendo de que lá no final a gente vai lançar um novo pacote de obras, né, para iniciar uma nova votação para dar continuidade aos melhoramentos. Entendi. E com relação a esses 3 trechos mais votados, é importante a gente ressaltar, né? Vai ser feito na ordem, né? O primeiro mais votado, depois o segundo e assim sucessivamente, Exatamente, né? perfeito, isso mesmo. E como esses 10 trechos foram definidos? Como foram definidas as ruas que formam cada um desses 10 trechos? Bruno, os critérios utilizados foram bem objetivos, né? Ou seja, a gente verificou a necessidade de interligação de anéis viários, né? Distribuição por essas obras em todo o loteamento e ruas com necessidade de solução na drenagem, ou seja, ruas com dificuldade de tráfego que precisariam ser pavimentadas. Essas obras, elas não poderiam ser custeadas pela prefeitura por conta dos recursos arrecadados com o IPTU? Bruno, essa pergunta é bem importante, recorrente, muita gente nos questiona com relação a isso, mas o que a gente precisa analisar? O IPTU em Águas de Santa Bárbara, como qualquer outro pequeno município, é um valor baixo, né? Em torno de R$60, R$70 por mês. Esse valor, convenhamos, a prefeitura não teria verbo suficiente para pavimentar o bairro, né? Porque é um imposto que não exige contrapartida, ou seja, eles não têm que aplicar esse imposto em determinado bairro X, Y, Z, e nem o valor da destinação. Então, não existe essa obrigação. Exatamente. Né? Normalmente a prefeitura aplica esse recurso em saúde, educação, folha de pagamento, né? E obras de pavimentação e drenagem ficam para trás. Então a gente corre um risco de que se fôssemos depender da prefeitura de fazer uma obra dessa, de correr o risco dela nunca acontecer, né? Assim como acontece em outros bairros da cidade. E tem também uma questão que, ainda que fosse acontecer, precisaria aumentar o imposto. Exato. E ainda assim não teria certeza. Não teria certeza. Teria que aumentar o imposto e ainda provavelmente não seria aplicado, né, em obras de pavimentação. Qual é a importância da participação dos adquirentes nessa votação aberta lá no site? Bruno, para a definição dessas obras, não basta os 47 anos de experiência da Momento. A gente conta com a participação dos proprietários, pois entendemos que eles têm que decidir as obras de pavimentação que devem ser feitas, né? Pois eles vivem o dia a dia e a realidade do loteamento. Então, por exemplo, tem proprietário
que não vê necessidade de pavimentação na sua rua, porque a rua, mesmo sendo de terra, está boa. Já outros trazem essa necessidade para a gente, porque a rua precisa de uma obra de pavimentação e, consequentemente, de drenagem. Eles entendeu? enfrentam ali algum problema de Exatamente. tráfego, né? Então, assim, é fundamental a participação dos proprietários nessa votação. Tiago, para a gente encerrar o nosso papo aqui, por que os melhoramentos são tão importantes para o Santa Bárbara? Bruno, os melhoramentos são fundamentais para o Santa Bárbara. Só que, acima de tudo, há momento assumir um compromisso com cada proprietário de implantar as obras de melhoramento de forma gradativa e constante, né? Porque, naturalmente, conforme o adensamento do empreendimento, ou seja, a quantidade de construções que vão saindo, é necessário você ir ajustando a infraestrutura do loteamento a essa realidade, né? E tem também a questão da valorização do empreendimento como um todo, né? Isso é fundamental. Assim, os melhoramentos, a gente vê que realmente ele traz a valorização para o empreendimento como um todo, consequente para cada imóvel de cada proprietário, e isso a gente viu ao longo dos anos, né? Do que o loteamento era para o que ele está hoje, né? E isso se deve aos melhoramentos.